Kids, bom dia! Tudo tranquilo? Tudo belezinha? Felicidade, alegria? Todo mundo contente? Como é que passou a semana? Foi tudo tranquilo? Teve um feriadão, ninguém foi pra escola, né? Todo mundo ficou em casa. Eu acho que já tá todo mundo em casa, né? Há um bom tempo. Então, teve feriado, mas só não teve aula, né? Todo mundo ficou em casa, porque tem que ficar em casa, hein? Não vamos sair pra rua. Galerinha, essa semana, esse feriado que teve, tem uma celebração, que é a celebração da ressurreição, né? Isso vocês vão aprender daqui a pouco. Vocês vão aprender na historinha. Antes, eu tô vendo alguns rostinhos aí meio sonolento. Deixa eu dar uma olhada. Olha lá, ó. Ih, deitado no sofá. Não. Vamos levantar, porque vamos dar uma animadinha aqui, né? Vamos cantar também sobre a história, né? Então, eu quero ver todo mundo comigo. Vamos de pé. Vamos lá, papai e mamãe. E vamos lá, vamos comemorar porque Jesus ressuscitou. É simples, hein? Vamos ver, hein? O som é bom, hein? Ó. Celebrar é Cristo, celebrar. Celebrar é Cristo, celebrar. Celebrar é Cristo, celebrar. Celebrar é Cristo, celebrar. Quero ver você. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou do Senhor. Você sabia disso? Prestem muita atenção na história, hein? A história de hoje é sensacional. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, e hoje vive para sempre. Tem que celebrar, Jesus ressuscitou. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Galerinha, é isso aí. Prestem muita atenção na aula. Eu quero que vocês aprendam bem a lição para poder contar para todos os amiguinhos, beleza? Fiquem com a historinha. Hashtag PNL Kids. Oi, galerinha do nosso hashtag PNL Kids. Hoje é domingo, dia da gente ficar junto aí um pouquinho. E hoje é um domingo muito especial, porque hoje é Páscoa, não é mesmo? E hoje a gente vai aprender da onde a Páscoa surgiu, né? Por que a gente comemora a Páscoa? O que o coelhinho da Páscoa tem a ver com essa data? Por que eu como ovo de chocolate? Vamos descobrir? Na verdade, a Páscoa, ela é uma festa muito antiga. A gente tem aprendido aqui no hashtag PNL Kids sobre o povo judeu e sobre o retorno deles do exílio da Babilônia, né? Eles estão retornando para Jerusalém, que era a terra prometida deles. Mas há muito tempo atrás, vocês devem conhecer essa história. O povo judeu foi escravizado lá no Egito.
E Deus enviou 10 pragas para que o coração do faraó fosse amolecido e permitisse que o povo judeu fosse libertado da escravidão. E vocês se lembram qual era a última praga que Deus ia enviar? Era a morte dos primogênitos. O que é primogênito? É o primeiro filho de uma família. Então, se você tem um irmão mais velho, o seu irmão mais velho é o primogênito. Se você tem um irmão mais novo, você é o primogênito da família. Olha só o que a Bíblia fala em Êxodo, capítulo 12, versículo 12 em diante. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá, quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Então, pessoal, cada família teve que matar um cordeiro, passar o seu sangue na porta, para que Deus, quando viesse, visse que aquela família estava protegida, que aquela família havia seguido o que Deus havia falado, e ele não mataria o primogênito daquela família. E depois desse episódio, depois dessa última praga, o faraó deixou de ter o coração duro e permitiu que o povo judeu fosse liberto da escravidão. E eles então começaram a rumar para Jerusalém, que é a terra prometida do povo judeu. Isso é a Páscoa. A Páscoa foi a liberdade do povo judeu do cativeiro egípcio, da escravidão egípcia. Porém, quando Jesus veio lá no Novo Testamento, a Páscoa teve um novo significado. E é sobre isso que a gente vai falar. Jesus, ele tomou esse papel do cordeiro. Jesus foi o cordeiro. E quando ele morreu na cruz e derramou seu sangue, esse foi o sinal de que nós deveríamos ser livres da escravidão do pecado, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olha só, a gente vai percorrer hoje por vários textos da Bíblia e vocês podem ler comigo. O primeiro texto que a gente vai ler, João 3,16. Olha só o que fala. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que significa unigênito? Significa um único filho. Jesus é único, né? É o único filho de Deus. É Jesus. E Deus entregou esse filho único que ele tinha por amor a nós. Deus amou o mundo. Deus amou várias pessoas em várias regiões do mundo. E por isso ele enviou Jesus, porque ele nos amou demais. E ele precisava criar uma forma de aproximar novamente nós pecadores com ele, que é perfeito, que é isento de pecado. E aí nós vamos para o próximo texto, de Provérbios 20, versículo 9. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Por nós mesmos, a gente não consegue ficar livre do pecado. O nosso coração, ele é mau por natureza. E o único que pode nos limpar dos nossos pecados, das coisas ruins que nós fazemos, é Jesus. A gente só tem perdão dos nossos pecados por intermédio de Jesus. Sem ele, por nós mesmos, a gente não é capaz de nos purificar. E olha só o que a Bíblia nos fala
em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pessoal, a igreja é o povo de Deus. A igreja somos nós. A igreja não é esse templo aqui. A gente está nessa época de pandemia e a gente não pode ir na igreja, não é verdade? A gente está fazendo só programações online. E aí, a igreja deixou de existir? De forma alguma, porque a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Todos somos igreja, né? E Cristo nos amou demais, a ponto de se entregar a si próprio por nós. E nós precisamos amar a igreja por causa disso, porque Cristo amou a igreja. Nós, como cristãos, nós temos que imitar a Cristo. E Cristo amou a igreja, então nós temos que amar também a igreja e fazer parte dela. Em Salmos 119, versículo 105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como que eu faço parte da igreja, Tia Aline? Você faz parte da igreja quando você lê a Bíblia, quando você aprende qual é a vontade de Deus para a sua vida, não é mesmo? É por meio da Bíblia que nós aprendemos sobre o plano da salvação, não é? Na Bíblia está escrito toda a história da Páscoa. Na Bíblia está escrito sobre Deus ter enviado Jesus para morrer por nossos pecados e nos deixar livres dele e nos garantir a vida eterna. Então é através da Bíblia que a gente aprende como nós devemos prosseguir, o que nós devemos deixar de lado, o que nós devemos deixar de fazer. E é na Bíblia onde está escrito todas as promessas de Deus para nós. Próximo versículo que a gente vai ler, 1 Coríntios 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pessoal, a cruz tem uma simbologia muito importante para nós cristãos. Na época de Jesus, a morte de cruz era algo muito vergonhoso. Era assim, só as piores pessoas que tinham cometido os piores pecados que eram mortas através da cruz. E foi assim que Jesus foi morto. Ele foi morto como um criminoso, como alguém que fez algo muito ruim. E para quem não entende esse plano de Deus, de ter mandado o único filho dele para morrer na cruz, parece loucura. Como que é possível você mandar uma pessoa que você mais ama, um filho que você mais ama, para morrer na cruz? É loucura isso. Mas nós sabemos que se Jesus não houvesse morrido ali naquela cruz pelos nossos pecados, nós não teríamos chance nenhuma de ter a vida eterna. E por isso nós temos que ser gratos a Jesus, por este sacrifício que ele fez. Então sempre que nós olharmos para a cruz, a gente tem que expressar gratidão a Cristo por isso. Porque através dele nós vamos ter vitória sobre a morte e vamos ganhar a vida eterna. Olha o que Jesus fez pra gente, pessoal. E com essa mensagem em mente, vamos ler Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Pessoal, o que significa sacrifícios de louvor, né? A gente tem que sempre louvar a Deus por meio de Jesus. É por isso que quando a gente ora, a gente fala em nome de Jesus, amém. Porque é através de Jesus que a gente tem ligação a Deus. E sacrifícios de louvor, muitas vezes, é você abdicar de algo que você gosta muito para poder louvar a Deus. Então você deixa de lado o pecado e você passa a louvar a Deus
fazendo esse sacrifício de deixar o pecado de lado, porque nem sempre pecar é ruim, né? Muitas vezes o pecado é algo que a gente gosta. Por exemplo, se eu como muito, um alimento, uma comida que eu gosto muito, e eu como sem pensar no amanhã, como que nem uma louca, como até passar mal, isso é um pecado, né? Então, quando eu vejo uma comida que eu gosto muito, eu olho e eu falo, eu vou comer só um pedaço, porque comendo um pedaço eu vou agradecer a Deus pelo alimento, vou agradecer a Deus pelo meu sustento e vou louvar a Deus, né? Então eu vou deixar de lado o pecado da gula e vou louvar a Deus com a minha postura de comer só um pedaço, só o que me sustenta. É assim que nós devemos proceder, é assim que a gente deve viver, sempre louvando a Deus em nome de Jesus. E pessoal, olha só que bacana. Nós vimos que Jesus morreu por nós, mas olha só o que está escrito em Mateus 28, versículo 6. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Jesus não ficou morto, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. Jesus está vivo. Jesus, ele tomou o lugar do Cordeiro, lá da Páscoa do Velho Testamento. Mas diferente do cordeirinho que era morto lá no Velho Testamento e os restos dele era queimado porque não podia sobrar nada para o dia seguinte, Jesus não permaneceu morto. Jesus reviveu, ele ressuscitou e hoje ele está vivo ao lado do Pai. E é essa esperança que traz pra gente, é saber disso, que Jesus está vivo, que traz pra gente a esperança da vida eterna. Um dia nós vamos vencer a morte juntos com Jesus. E saber dessa história traz pra gente alegria. Por quê? Olha o que está escrito em Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Através da vida de Jesus, através da ressurreição de Jesus, os nossos pecados foram perdoados, a morte não pode mais nos vencer e nós fomos livres do pecado. Assim como o povo judeu, lá no Velho Testamento, foi liberto da escravidão, nós, hoje, através de Jesus, somos libertos da escravidão do pecado. A gente não precisa mais viver em pecado, nós estamos salvos, nós estamos justificados pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E essa é o verdadeiro significado da Páscoa. Então, pessoal, olha só, nós podemos ser alegres, assim como essas crianças, porque Jesus venceu a morte e nos deu a liberdade, a libertação do pecado. Então, o que nós descobrimos com isso? Que a Páscoa nada tem a ver com coelhinho e com os ovos de chocolate, não é mesmo? O coelhinho pode ser muito fofinho, mas ele não tem nada a ver com a Páscoa. Os ovos de chocolate podem ser muito gostosos, eu amo, mas nada tem a ver com a Páscoa. Ué, Tia Aline, significa que eu não posso ganhar ovos de chocolate? Não, você pode ganhar ovos de chocolate, você pode saborear, se você gosta, não tem problema algum. Mas você tem que ter conhecimento de que o significado da Páscoa é muito maior para nós cristãos do que ovos de chocolate e coelhinho. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas orelhinhas de coelho fora, porque essas orelhas não representam a Páscoa, né? O que representa a Páscoa, pessoal, é o que está descrito em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O que representa a Páscoa é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo vazia, porque ele venceu a morte. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem da Páscoa. E eu gostaria agora de fazer uma oração com vocês. Vamos orar?
Eu falo e vocês repetem, ok? Senhor meu Deus, muito obrigada por este domingo de Páscoa que podemos passar em família. Muito obrigada porque hoje aprendemos sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Queremos te pedir que o Senhor possa manter este verdadeiro significado sempre firmado em nossos corações. Obrigado, Pai, porque assim como o Senhor libertou da escravidão o povo judeu do Egito, através da vinda de Jesus, o Senhor nos libertou do pecado. Jesus foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. E nós somos muito gratos a Ti, porque através deste sacrifício, Jesus, é que podemos receber a esperança da vida eterna. Através do sacrifício de Jesus na cruz, é que somos libertos do pecado. E esta é a Páscoa que queremos comemorar. Em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Pai. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender o verdadeiro significado da Páscoa. Beijo, pessoal. Boa Páscoa para vocês. E aí, galerinha? Que história sensacional. Que história bacana. Essa é a história que você tem que contar. Essa é a história que você tem que contar pro seu amiguinho, a história que você tem que contar pra sua tia, pro seu tio, pro seu vizinho, né? É uma história linda, é uma história que nos deixa alegre, é uma história que nós temos que celebrar, né? Então aproveite, eu quero que você conte essa história para alguém, né? Eu quero que você entenda que não é só o ovo da Páscoa, não é só o chocolate, e sim toda a história que tem por trás disso. Então vamos lá, fale, conte essa história para pelo menos 2 amiguinhos seus, tá? Que você aprendeu isso, um amigo, tio ou tia, algum familiar, né? Conte essa história para que eles possam conhecer também a verdadeira Páscoa. Legal? Galerinha, hashtag Peniel Kids não acabou. Semana que vem tem mais. Boa semana pra vocês. Um abraço e obrigado. Hashtag Peniel Kids.